Bem-vindos, caros alunos. Hoje teremos mais uma videoaula sobre o conteúdo de água nos solos. Falaremos especificamente das redes de fluxo, um importante método para o dimensionamento de vazões, poropressões e outros parâmetros importantes para o dimensionamento de obras geotécnicas. A rede de fluxo é um método bastante tradicional para a solução de problemas de fluxo bidimensional em estruturas de geotecnia, em solos. Bom, a rede de fluxo nada mais é do que a solução gráfica da equação de fluxo bidimensional estacionário em solos, certo? Então, nas videoaulas anteriores, nós deduzimos toda a equação de fluxo de água nos solos, comentamos sobre algumas condições de contorno e vimos que, mesmo considerando um fluxo estacionário, bidimensional, nós ainda tínhamos uma equação bastante complexa. Para solucionar essa equação, temos a solução de Laplace, e essa solução nada mais é do que um conjunto de duas famílias de curvas, uma família da linha de fluxo e outra das linhas equipotenciais. Com isso, nós conseguimos traçar essa trama aqui, do desenho abaixo, que resume, então, essa solução gráfica do problema dessa equação diferencial. Bom, o que veremos hoje na videoaula é o que são essas linhas, o que são essas famílias de curva e como interpretar cada uma delas, o que cada uma representa no dimensionamento, então, desse comportamento desse solo submetido a um fluxo, uma percolação de água através dessa massa de solo. Bom, como eu havia dito, então, nós temos duas famílias de curva. Uma família é chamada de linhas de fluxo e a outra linhas equipotenciais. As linhas de fluxo nada mais são do que a representação do fluxo ao longo do solo. Então imagine assim, como que a água percolaria dentro de uma massa de solo. Ela vai se refletir aí no desenho das linhas de fluxo, certo? As equipotenciais, elas nada mais são do que uma representação de pontos, ou melhor dizendo, uma união dos pontos que nós temos a mesma carga hidráulica. Ou seja, uma linha equipotencial, qualquer ponto que esteja acima de uma linha equipotencial, ele tem a mesma carga hidráulica total, certo? Bom, entre duas linhas de fluxo, essas linhas que representam por onde a água, o caminho que a água estaria percolando, nós temos então denominado que nós chamamos de canal de fluxo, certo? Também podemos dizer aqui que a diferença de carga entre duas equipotenciais é um ΔHI. Esse ΔHI, ele é uma parcela do ΔHzão, que nós já vimos lá. Então, digamos que vocês têm uma diferença de nível d'água numa estrutura, um nível mais alto, um nível mais baixo, nós sabemos como determinar o ΔH. O ΔHI nada mais é do que uma divisão desse ΔH total ao longo das equipotenciais. Vocês vão entender isso com mais clareza nos próximos slides, certo? Isso vai acabar representando o quê? Que a perda de carga ao longo de um comprimento L, esse ΔH total, nada mais é do que o somatório dos ΔHI. Bom, então aqui nós temos um exemplo, nós falamos de linhas de fluxo, esse modelinho reduzido de uma cortina de estaca-prancha, com nível d'água mais alto no lado direito e aqui do lado esquerdo o nível mais baixo, nós temos então a água percolando, contornando essa estrutura, e delineando aqui através desse corante o que seriam as nossas linhas de fluxo, o caminho da água. Então, como eu falei, a linha de fluxo é a parte mais fácil de entender o problema, o caminho que a água percola. Então, nesse modelo reduzido é inserido aqui um corante na ponta do solo
E esse corante, ele vai, né, marcar aqui, indicando o caminho que a água fez para percolar. Então, uma das famílias de curva da solução de Laplace vai representar esse caminho percolado pela água. Essas são as linhas de fluxo. E um canal de fluxo seria, né, a zona, que é a área, né, disponível para um fluxo entre duas linhas de fluxo. Esse seria, então, o canal de fluxo. Eu gostaria que vocês olhassem mais uma coisa nesse desenho, né, e observassem o quê? Essa curva aqui com menor distância, ela joga o corante muito mais rápido do que as linhas que precisam percorrer um caminho maior, né? Perceba então que essa velocidade aqui de fluxo é muito maior nesse ponto do que nesse, certo? Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é um ponto importante para nós discutirmos mais à frente, principalmente na parte do permeâmetro curvo, né? E quando formos entrar mais especificamente nesses tópicos de perda de carga nessas estruturas. Mas só repare esse detalhe, que eu vou relembrar dele a seguir, né? Nos próximos slides ou numa próxima videoaula. Bom, então sabemos como traçar as nossas linhas de fluxo. Mas temos também as equipotenciais, né? Então imagine que nesse desenho eu peguei uma fatia aqui, ó. Peguei um pedaço e aí desenhei esse problema aqui, tá? Então eu tenho aqui as minhas linhas de fluxo que estão indicando aí o caminho por onde a água percorreu, e eu tenho aqui em magenta o que eu chamo de equipotenciais. O que são as equipotenciais? Equipotenciais, então, são linhas, né, que, devido à solução, à resolução do problema lá daquela equação diferencial, se eu pegar diferentes pontos onde eu encontrei o mesmo valor de carga total e unir esses pontos, eu vou ter essa linha equipotencial, certo? Então, por exemplo, ó, quando eu venho de uma equipotencial para outra equipotencial, percebam que eu vou ter uma perda de carga. Sempre que eu passo de uma equipotencial para outra, eu tenho uma perda de carga. Então, digamos que a minha carga total aqui no início fosse 10, ao passar para essa linha ela seria 9, passar para a próxima ela seria 8, 7, 6, ou seja, ela perderia o mesmo valor de carga total ao longo de cada equipotencial que ela passasse. O ΔHI, a perda de carga unitária, é igual entre cada uma das equipotenciais. Então percebam, né, que se eu pegar aqui o ponto A, eu vou ter uma carga piezométrica HPA e uma carga altimétrica de posição ZA, se a referência for aqui embaixo. Se eu passar para o ponto B, que está em outra equipotencial, o meu nível d'água é menor. Se eu colocasse aqui um piezômetro, o nível d'água seria menor. Claro, porque eu perdi carga total ao ir de uma equipotencial para outra. Diferente do que acontece no ponto C. No ponto C, ó, o C e o C' estão em uma mesma equipotencial. Então, a minha carga total é a mesma. Se eu colocar um piezômetro nesses dois pontos, a minha carga total será igual, né? Porque eu não tenho diferença de carga total ao longo dessa linha. Isso é muito importante, gente. Numa equipotencial, as cargas totais são iguais em qualquer ponto. Se eu pegar e colocar um piezômetro igual a este azul aqui, nesse ponto, o nível d'água vai subir até essa mesma marca. Se eu colocar lá embaixo, o piezômetro vai subir até aqui em cima. Por quê? Porque eles estão no mesmo ponto de carga total, ou seja, estão numa mesma equipotencial, tá? Outro detalhe importante que você tem que guardar aqui, ó, é que a perda de carga para ir de uma equipotencial a outra é sempre igual entre todas as equipotenciais de uma rede de fluxo. Se eu perdi 1 centímetro de carga total para ir de uma equipotencial a outra, eu vou perder na próxima equipotencial 1 centímetro. Eu divido igualitariamente
toda a perda de carga ao longo da rede de fluxo, certo? Então, eu tenho as minhas linhas equipotenciais, eu tenho as minhas linhas de fluxo, que indicam o fluxo da água, e eu tenho meus canais de fluxo, que se formam entre duas linhas de fluxo. Esses canais de fluxo, pessoal, pensem como se dentro do solo eu pudesse inserir vários tubos, né? Então, um canal de fluxo seria um tubo que está permitindo aqui a passagem de água, um outro canal de fluxo, um outro tubo. Então, eu divido em vários tubos para que a vazão da água percole por dentro dessa tubulação imaginária formada nesse canal de fluxo. Bom, então nós vamos pegar um detalhe aqui, ó, só um pedacinho da minha rede de fluxo. Então, eu vou ter uma linha de fluxo em cima, outra linha de fluxo adjacente, formando um canal de fluxo, e duas equipotenciais me representando essa perda aqui. E vou representar nesse zoom aqui, nesse detalhe, um elemento da rede de fluxo. Tá? Então, vamos pensar assim, ó, se eu posso dizer que um canal de fluxo é dado entre duas linhas de fluxo, e aqui eu tenho uma vazão ocorrendo, como se fosse um tubo aqui, né? Uma tubulação passando água, tá? Eu posso dizer que a área da seção do canal de fluxo, considerando que eu tenho uma largura unitária, ou seja, vamos imaginar que para dentro do slide eu tenho um comprimento unitário, né? Então, a minha área disponível para fluxo, essa área disponível é sempre perpendicular ao fluxo, e o fluxo é nesse sentido, então seria uma área, né, nesse plano entrando aí dentro do slide. Então, a minha área total seria o A, que é essa dimensão, vezes 1, que seria essa dimensão unitária entrando aqui no slide, né, formando essa seção disponível para fluxo, perpendicular ao fluxo. Se a minha área desse canal é A vezes 1, ou seja, essa distância A vezes 1, né? Então, a área total disponível para fluxo nada mais é do que a área de um canal de fluxo multiplicado pelo número de canais de fluxo, né? Ou seja, aqui eu tenho só um canal de fluxo representado, mas aqui nesse problema, por exemplo, eu tinha 1, 2, 3. Então, a área disponível é a área desse canal, mais a área desse canal, mais a área desse canal. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. A área total disponível para fluxo é o número de canais de fluxo vezes essa área de cada um dos canais, né? Eu posso dizer que o número de canais de fluxo é igual ao número de linha de fluxo menos 1. Tá? Claro, né? Porque se cada canal de fluxo se dá entre duas linhas adjacentes, né? Então o número de canais é o número de linha de fluxo menos 1. O comprimento L, tá? Ou seja, o comprimento total que eu tenho percorrido aqui dentro da minha rede de fluxo, ele é o quê? Ele é o ND vezes B, ou seja, B é essa distância de um quadradinho ali, de um elemento da minha rede de fluxo, né? O L, que é o comprimento total percorrido, então, vai ser o número de quedas, que é o que eu chamo o número de linhas equipotenciais, né? Vezes a minha distância B. Então, imaginem vocês, né? O meu L não vai ser essa distância percorrida por toda a rede de fluxo. Então, eu vou somar NB, 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 ou seja, e se meu NB for igual, eu vou multiplicar o meu NB pelo número de quedas que eu tenho. O que é uma queda? É a distância, ou digamos o número, né, de uma equipotencial para outra. Ou seja, eu tinha uma carga total X aqui e cheguei com uma carga total Y aqui. Então, eu tenho uma queda. Eu perdi um pouco da minha carga hidráulica total. Aqui eu tive outra queda.
aqui eu tive outra queda, e assim eu vou tendo quedas, por isso que eu chamo de quedas essa número de linhas equipotenciais. Nós sabemos lá pela lei de Darcy que a vazão pode ser dada por K vezes I vezes L, onde o meu I é ΔH sobre L, né? Nós acabamos de ver que o L, esse comprimento por onde a água ia percolar, né, esse caminho que a água percola, poderia ser dado por ND vezes B, né? Nós falamos aqui o número de potenciais vezes esse comprimento B, né? Então, pensando aqui numa linha de fluxo maior, né, nós teríamos B, 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 então seria B vezes o número de quedas que eu tenho. Então, ND, né, número de quedas, vezes o B. E a minha área de seção disponível seria a área relativa a todos os canais de fluxo, que seria o meu Azinho pequeno, né, que representa essa distância, vezes o número de canal de fluxos, que é dado pelo NF. Então, eu troquei aqui o meu L por ND vezes B e o meu A por NF vezes A. E assim eu fico com essa equação para o cálculo da vazão, que é K vezes ΔH vezes NF vezes A, NDB. Se na minha rede de fluxo eu considerar que a distância A é igual à distância B, eu vou ter então que essa relação é igual a 1. Né? Então, por isso que nós vamos ver lá nos próximos slides que é importante nós mantermos essa malha quadrada, essa malha com uma relação entre equipotencial e linhas de fluxo de tamanhos iguais, né, tornando essa malha igual a 1. Essa relação, desculpa, entre A e B igual a 1. Por quê? Porque aí, para eu conseguir calcular uma vazão em qualquer problema geotécnico, eu consiga traçar uma rede de fluxo, é só eu ter o coeficiente de permeabilidade do solo, conhecer a minha perda de carga entre os dois níveis de água e contar apenas o número de linhas de fluxo, número de canais de fluxo, perdão, e o número de quedas do problema. Tá? Então, eu consigo calcular a minha vazão apenas conhecendo a malha, conhecendo meus canais de fluxo e as minhas equipotenciais. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, o meu NF é o número de canais de fluxo e o meu ND é o número de quedas. Não confundam com número de linhas de fluxo e o número de equipotenciais, certo? Então, essa equaçãozinha que vocês vão usar bastante, que é vazão, então, K ΔH NF por ND. Número de canais de fluxo e número de quedas que eu tenho no meu sistema. Eu vou dar algumas dicas para vocês, né, para o traçado da rede de fluxo. Antes de falar um pouco dessas dicas de traçado, né, eu gostaria só de falar alguns elementos. Por quê? Dificilmente, pessoal, vocês vão fazer um projeto hoje em dia no escritório de engenharia e vão traçar à mão uma barragem lá, uma rede de fluxo para calcular, né? Como eu falei na videoaula anterior, existem ferramentas da Rock Science, da GeoSlope, o próprio Plaxis, que são elementos finitos, o Abacus, o FLAC, todos eles têm a possibilidade de calcular ou de apresentar para vocês uma rede de fluxo de um problema geotécnico, né? Então, são essas ferramentas que vocês vão utilizar provavelmente no escritório de engenharia. Porém, o que acontece, né? Uma grande ressalva que eu sempre faço, um programa, ele sempre dá uma resposta para vocês em função de alguma informação que vocês entraram no programa. Então, se vocês entrarem com algum valor errado e o programa oferecer qualquer coisa para vocês e vocês acreditarem cegamente que o programa está certo, vocês não tiverem um senso crítico, isso vai gerar possivelmente grandes problemas em diferentes projetos para vocês, né? Então é importante a gente saber como se comporta a rede de fluxo.
fluxo, quais são as regras que ela deve manter, quais são os detalhes que eu tenho que observar, o que não pode ocorrer numa rede de fluxo, para que quando eu veja a saída do programa, eu seja crítico ao ponto de dizer, está errado isso aqui, eu preciso refazer o meu modelo. Né? E mais, né? Por vezes eu preciso de um cálculo rápido, eu preciso saber traçar rapidamente uma rede de fluxo para ter uma estimativa de um parâmetro, para ter uma ideia de algum valor de vazão, de poropressão, né? E eu preciso saber como fazer isso à mão também. Né? Então, conhecer um traçado, conhecer como se faz uma rede de fluxo é muito importante, certo? Também, né, vamos imaginar que nem todos têm a disponibilidade de ter esses softwares disponíveis sempre, né? São softwares pagos e às vezes não se tem acesso à ferramenta, então o traçado à mão vai ser o que resta para fazer o projeto, né? Se vocês forem tentar concursos, né, as redes de fluxo vão estar lá em algumas perguntas dos concursos, nos próprios exercícios das disciplinas de mecânica de solos, vocês vão precisar entender sobre a rede de fluxo. Né? Então, claro, existem softwares, são usados, são em grande parte dos projetos de engenharia, mas é preciso ser crítico, é preciso entender como funcionam esses métodos, como funcionam as soluções, para que o programa ajude vocês e não simplesmente ofereça qualquer coisa sem um senso crítico. Dito isso, já me alonguei bastante, né, nessa crítica, né? Vamos falar então dos detalhes de como se traça uma rede de fluxo. Bom, primeiro eu preciso definir fronteiras de fluxo, que são as condições de contorno. Eu preciso falar quais são as minhas linhas de fluxo superior e inferior, depois traçar as outras linhas de fluxo e depois eu distribuir as minhas linhas equipotenciais. Então, primeiro eu vou traçar aqui um certo número de linhas de fluxo. Traçadas essas linhas de fluxo que vão indicar aí um caminho imaginário, que vocês entendem que a água vai percolar, eu vou traçar as equipotenciais de forma que essas formem elementos retangulares com uma relação A por B em um número compatível com o número de linhas de fluxo, certo? E também que essas equipotenciais interceptem essas linhas de fluxo num ângulo de 90 graus. Tá? Então, isso é um dos principais detalhes do traçado da linha de fluxo. As equipotenciais devem cruzar as linhas de fluxo em 90 graus. E um outro detalhe importante, que não é obrigatório, mas ajuda muito no traçado, é que a minha malha seja quadrada, ou seja, a minha relação de A por B seja igual a 1. Certo, gente? Bom, isso aqui eu vou demonstrar para vocês um slide a seguir. Outras recomendações, tá? No traçado à mão, né, no traçado gráfico ali à mão livre, ou até numa própria ferramenta como o AutoCAD, eu preciso usar poucos canais de fluxo. Então, ele se recomenda entre 4 a 6 canais de fluxo. 6 já é bem demasiado, 4 já acho que é mais ideal, certo? É importante verificar os 90 graus entre equipotenciais e linha de fluxo. A rede deve ser analisada primeiro como um todo. Então, você tem que traçar um traçado mais grosseiro do todo e depois vir refinando detalhes, né, em algum ponto específico da estrutura, alguma coisa mais detalhada, mas vejam o todo primeiro e depois se concentrem nos detalhes, certo? Se eu tiver um problema que me possibilite uma análise de simetria, ou seja, o problema tem um desenho igual, né, que eu possa traçar um eixo de simetria, eu posso, de um lado da simetria, desenhar a rede de fluxo e simplesmente transportar, né, ou transcrever essa rede de fluxo para o outro lado da simetria do problema, sem problema nenhum. Tá?
E as transições, desculpa, entre trechos retilíneos e curvos deve ser suavizada, né? Não posso ter nada bruto. Percebam que vocês estão simulando o comportamento da água e ele não é truculento, né? Ele é sinuoso, suave. Então tentem representar isso no desenho, no traçado. Bom, vamos para o que interessa também, né? Aqui nós temos um exemplo de uma rede de fluxo numa cortina de cais, ou numa cortina de destaca-prancha. Então percebam que eu tenho aqui um elemento impermeável, que é essa cortina. Eu tenho um nível d'água NR aqui elevado e um nível NA dentro do solo. Tá? Então eu tenho água aqui abaixo do nível do terreno. Desculpa, né? O NA está aqui, né? Ele começa aqui nessa linha vermelha. Bom, e o meu NA do outro lado está aqui e meu nível do terreno está aqui. Primeira coisa que deve se observar, eu só tenho fluxo onde eu tenho água. Então, se aqui eu tenho solo, eu nunca vou ter rede de fluxo dentro de um solo seco. Eu tenho rede de fluxo onde tem água em percolação. Então, só começou a percolar água aqui depois do nível d'água, certo? Aqui eu tenho 4 canais, desculpa, de fluxo, certo? Um canal de fluxo, 2, 3 e 4. Tá? O que eu preciso, como é que eu começo o traçado? Primeiro definindo lá, como nós vimos, as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? Vamos começar pelas linhas de fluxo. Eu sei que vai ter uma parcela dessa água que está percolando pelo solo, que vai percolar aqui na fronteira da cortina, vai contornar a cortina e vai sair do outro lado. Então, esta linha de fluxo que contorna a estrutura é a minha primeira linha de fluxo. A minha última linha de fluxo vai ser essa que passa lá por baixo do problema. Por que ela está passando lá embaixo? Faltou aqui dizer, né? Mas eu estou considerando que esse solo aqui abaixo, ele é menos permeável do que o solo acima. Então, a água vai preferir percolar por aqui. Então, essa vai ser a minha linha de fluxo inferior. Né? Por que eu boto ela reta aqui? Porque ela tende ao infinito para cá e tende ao infinito para lá. Então, eu tenho minhas duas linhas de fluxo principais aqui. As outras, gente, eu vou traçar tentando representar aqui o comportamento da água percolando pelo solo. Mas observem bem, ó, a minha primeira linha de fluxo não é juntinha assim, né? Tem quase um U bem justo. E a última linha de fluxo está 180 graus. Percebam que as outras 3 linhas de fluxo, o que elas fazem? Elas vão abrindo até chegar nos 180 graus. Eu brinco com meus alunos, é o desabrochar das flores, né? Então, a primeira está fechada, ela desabrocha, suavizando até uma linha em 180 graus. Né? Então, eu tenho essa linha mais concentrada, depois essa suaviza, essa abre mais até abrir na última em 180 graus. Né? Então esse é o comportamento que a água tem fluindo, percolando pelo solo. Certo? Então nós já sabemos então como traçar as linhas de fluxo. E as equipotenciais? Bom, as equipotenciais representam linhas de mesma carga hidráulica total. Tá? Bom, eu sei que aqui no nível d'água, o meu Hzão, a minha carga total é igual. Então aqui no nível d'água eu já tenho a minha primeira equipotencial. Qual é a minha última equipotencial? Essa aqui. Onde a água sai lá do outro lado. Até peço desculpa pela falha, eu acho que sumiu minhas outras linhas, né? Mas aqui estariam representadas, então, ó, as outras
equipotenciais, onde eu tenho que cuidar para que ela corte a linha de fluxo a 90 graus. E um outro detalhe importante, que eu preciso tentar que essa malha seja retangular. E vocês podem se perguntar, bom, mas não tem nenhum quadrado aí, né? Tá tudo, todos são uma forma qualquer. Bom, eu não faço um quadrado, né? Eu tento fazer um círculo, um quadrado que tenha uma representação de um círculo inscrito dentro de um quadrado. Ou seja, se eu conseguir botar dentro dessa forma um círculo que tem o mesmo diâmetro, e eu pensar que isso representa um quadrado que tem um círculo inscrito, eu posso dizer então que essa largura é igual ao a distância da minha equipotencial é igual a essa minha distância aqui do comprimento da linha de fluxo, entre canais de fluxo, né? Então eu tenho que tentar buscar, pessoal, não é que toda a rede tenha tamanhos iguais, e sim que essa largura do canal de fluxo tem uma distância semelhante à diferença, a distância, melhor dizendo, entre as equipotenciais. Essa é a ideia. Por isso que eu tenho um círculo grandão aqui, ó, e vou ter um círculo menor aqui. A proporção é igual. O A dividido pelo B é igual a 1. O A é igual ao B, né? Tanto que aqui eu vou ter um círculo minúsculo, aqui eu vou ter um círculo muito pequeno também. Aqui eu vou ter um grande círculo, tá? Então observe que não é uma coisa fechada, quadrada, né? Ela é um traçado que vocês tentam representar uma forma quadrática ali, algo de distâncias semelhantes, mas sempre pensando que é um fluxo de água. Então tem que suavizar essas linhas, né? E eu preciso respeitar então a ortogonalidade entre linhas de fluxo e equipotenciais, tá? Bom, então esses são os pontos. Eu preciso tentar desenhar aí linhas equipotenciais passando 90 graus, que eu consiga colocar um círculo aqui dentro delas, para que essa forma seja próxima a uma forma quadrangular, né? Um quadrado. As minhas linhas de fluxo começam uma contornando a estrutura e outra passando lá no limite inferior que eu tenho, né? A minha condição de contorno. Então, as outras linhas de fluxo vão, digamos assim, ser uma transição dessa primeira linha de fluxo até a última, né? Suavizando aí, como eu falei para vocês. E as equipotenciais, eu tenho a minha primeira equipotencial no nível d'água, que começa a percolação e termina na última equipotencial, onde a água sai do solo. Eu só tenho perda de carga dentro do solo. Então, aqui eu tenho água e solo, tenho fluxo, tenho perda. Quando eu cheguei aqui, acabou o solo, acabou a linha de fluxo. Aqui é só água. Então, a carga total aqui dentro da água é a mesma, não preciso me preocupar. Bom, a gente pode pensar, né? Para que eu preciso calcular isso? Para que eu preciso desenhar essas linhazinhas, né? Para fazer esse desenhozinho, é muito bonitinho, simpático. Para que eu, como engenheiro, preciso fazer isso? Bom, pessoal, é daqui que a gente vai aprender a calcular vazões, poropressões, muito importante para dimensionar as tensões nas estruturas, né? Tensões efetivas, enfim, né? Vários parâmetros importantes para dimensionar coisas como essas aqui, tá? Que são cortinas de estaca-prancha, onde eu tenho diferença de nível d'água. Eu tenho nível d'água alto aqui de um lado, tenho uma estrutura de contenção que é impermeável, e eu tenho nada de água do outro lado. Por quê? Certamente tem um conjunto de ponteiras que fez um rebaixamento desse lado, rebaixando o nível d'água, e durante esse rebaixamento tinha fluxo de água correndo. Então, como é que eu faço uma fundação de uma ponte, por exemplo? Eu vou rebaixar aqui o interior
o nível d'água, vou ficar com o nível d'água fora mais elevado que aqui dentro. Então as ponteiras estão aqui sugando, essa água está em fluxo constante para eu poder realizar minhas fundações. Uma estrutura, né? Um cofre metálico, uma escavação, um subsolo de um prédio, uma fundação de uma ponte ou de alguma outra estrutura, de um escoramento, de uma escavação. Então é extrema, e vocês vão calcular isso a partir da rede de fluxo. Vocês vão dimensionar a bomba para fazer essa drenagem através da rede de fluxo. Vocês vão calcular as tensões na cortina, as poropressões, através da rede de fluxo. Vocês vão ver se esse equipamento não vai, ou essas fundações não vão estar sujeitas à liquefação através da rede de fluxo. Então o desenho parece simplista, mas ele nos permite calcular coisas grandiosas, né? Então essa é a importância da rede de fluxo. Bom, outros problemas que também trabalham com rede de fluxo, né, são fluxo em fundação de barragens, certo? Então uma barragem ela pode ser uma barragem de terra ou uma barragem de concreto, e dependendo do solo de fundação que eu tiver, essa água, se a fundação for mais permeável do que a barragem, o fluxo de água vai ocorrer na fundação dessa barragem, certo? Bom, e se não for, se o solo daqui for mais permeável, se eu tiver uma rocha aqui embaixo e botar uma barragem de terra em cima, bom, a água vai percolar pela barragem. E aí isso é tema para uma outra videoaula. Mas quando o fluxo de água ocorre por baixo da barragem, nós temos aí essa configuração. De novo, qual é a minha primeira linha de fluxo? Bom, a água está aqui, encontrou o solo aqui. Primeiro fluxo vai ser o que contorna a minha estrutura. Então, essa primeira linha azul aqui de cima. E a minha última linha de fluxo? Bom, é uma água que vai lá embaixo, na fronteira, com outro solo menos permeável. Tá? Então, eu vou lá embaixo, a água vai percolar lá embaixo e vai sair do outro lado, sabe-se lá onde. E como eu falei para vocês, né? Eu tenho um contorno superior e eu vou suavizando as outras linhas de fluxo até elas encontrarem essa última linha de fluxo. Ela vai suavizando, abrindo, até encontrar a última. Faz o caminho, né, imaginado que a gente espera aí que a água vá fazendo, né? Então eu tenho um canal de fluxo, tenho essa linha e essa linha, 2 canais, 3 canais, 4 canais de fluxo. E isso nos relembra lá a nossa continha, né? Que o número de canais de fluxo é o número de linhas de fluxo menos 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas de fluxo e 4 canais de fluxo. E as equipotenciais? Bom, nível d'água, carga total é igual aqui, não tenho perda nenhuma porque eu estou no solo. Quando eu entro aqui na minha primeira equipotencial, é quando eu encontro o solo. Então, a minha primeira equipotencial está aqui e eu vou perdendo carga ao longo dessas 15 equipotenciais até chegar no nível d'água que está aqui, condizente com o terreno nesse problema. Percebam um detalhe importante, gente. A perda de carga, ΔH, que é a diferença que eu tenho deste nível d'água até este nível d'água, este ΔH vai ser dividido de forma igualitária ao longo das 15 equipotenciais. Então, o que eu vou perder daqui até aqui é a mesma coisa que eu vou perder daqui até aqui, daqui até aqui. Qualquer equipotencial que vocês pegarem vai ter a mesma perda de carga total. Isso é uma regra da rede de fluxo. Então, o meu ΔHI, que seria a perda entre cada uma dessas equipotenciais, é o ΔH dividido pelo número de quedas.
Não é o número de equipotenciais, nesse caso eu tenho 16. É o número de quedas. Porque imaginem vocês, eu chego aqui com uma carga total. Tá? Eu vou perder um pedaço da carga total, 2 pedaços da carga total, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 pedaços da carga total. Então eu tenho 15 quedas, mas eu tenho 16 linhas equipotenciais, certo? Então vocês têm que botar bem isso na cabeça de vocês. Quantos canais de fluxo eu tenho e quantas quedas eu tenho. Isso é diferente de quantas linhas de fluxo vocês têm e quantas equipotenciais vocês têm. Tá? Então, o canal de fluxo, pessoal, como eu falei para vocês, olha, ele representa como se fosse um tubo. Eu vou ter uma vazão de água passando aqui entre esses dois canais. Vou ter uma vazão semelhante, obviamente, né? Igual, passando por esse tubo, outra passando por esse tubo e outra passando por esse tubo, por esses 4 canais. Equipotenciais, eu vou perdendo. Ó. Eu perco uma, perco 2, perco 3, 4, 5, 6. Vou perdendo ΔHI, que é o ΔH dividido pelo número de quedas que eu tenho. Bom, aqui um outro caso de barragens, né? Também o nível d'água alto aqui, mais baixo aqui. E agora essa estrutura tem um contorno um pouquinho mais rebuscado, né? Uma barragem de concreto. Então percebam que a minha primeira linha de fluxo contorna sempre a estrutura e as demais vão se suavizando até buscar a linha de fluxo inferior. Então, ó, percebam principalmente nessa, ó, ela é uma suavização desse contorno da barragem. A próxima já vai buscando esse platô aqui horizontal da última linha de fluxo. Certo? Da mesma forma eu tenho minhas quedas, ó. Primeira linha equipotencial é onde eu encontro o solo e a última onde a água sai lá do outro lado e eu vou tendo aqui as minhas perdas. Nesse caso eu tenho uma queda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quedas. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 equipotenciais. O número de quedas é o número de equipotenciais menos 1. E aqui também, né? Essas são estruturas que vocês usam rede de fluxo. Vocês vão precisar para dimensionar a vazão nas barragens, para vocês analisarem as poropressões dentro dos piezômetros instalados dentro das barragens, avaliar se vai ter algum processo de piping ali que faça nas barragens, né, avaliar os esforços que vocês vão ter nas barragens, tudo isso vocês vão tirar das redes de fluxo, certo? E por fim, né, um exemplo de um muro de arrimo. Geralmente um muro de arrimo, pessoal, uma estrutura de contenção, né, de um corte, uma massa de solo, né? Só que essa contenção de solo, ela precisa muito de uma drenagem na face. Se não tiver um elemento drenante na face, eu vou ter acúmulo de água e vou ter mais esforços, né, carregando a minha estrutura. Tá? Essa drenagem aqui tá um pouco exagerada em função do desenho, tá? Ela é mais esbelta aqui, não é tão grossa assim, mas são elementos drenantes. Pode ser algum tipo de geossintético, pode ser algum filtro formado aí por brita e areia, um gel composto, né, drenante, enfim, tem várias soluções de drenagem que vocês vão ter maior conhecimento lá na disciplina de obras de terra. Mas basicamente o fluxo vai se encaminhar para esse material mais permeável. E aqui também, né, eu tenho as minhas equipotenciais e as minhas redes de fluxo se encaminhando para esse elemento drenante. Certo? Bom, pessoal, nossa videoaula se encaminha para o fim, né? Eu quis trazer para vocês nessa videoaula como são traçadas as redes de fluxo, né, os detalhes do traçado
como entender qual é o caminho das linhas de fluxo, como funcionam as equipotenciais. E numa próxima videoaula nós vamos entrar diretamente no cálculo, então, das paropressões, das perdas de cargas, nessas obras geotécnicas submetidas a fluxo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e bons estudos.